Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo White e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. La tortura. Dios mío, la tortura. La tortura no es una historia de ayer. Desgraciadamente es parte de nuestra historia de hoy. Todos os meses o Papa Francisco oferece-nos uma reflexão, uma catequese sobre um tema atual. Desta vez ele fala-nos da tortura. E fala-nos da tortura para dizer que não se trata de uma coisa do passado, algo que vamos encontrar apenas nos livros de história, mas sim de uma realidade muito atual, dos nossos dias, em muitos países, algo que estará a acontecer neste preciso instante, algures no mundo. De facto, estas palavras do Papa iluminam-nos, pois permitem-nos observar os acontecimentos da vida com um outro olhar mais atento, mais humano até. Vamos fazer esse exercício hoje, no programa de hoje, e perceber os casos de tortura, de crueldade, de tratamentos degradantes que eventualmente se escondem nas notícias, nos acontecimentos de que vamos falar com a Catarina Martins de Betancourt, que saúdo desde já. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. E vamos começar pelo Mali. Na semana passada, no dia 8 de junho, passaram exatamente 200 dias desde que o padre alemão Hans Joachim foi raptado em Bamako, a capital do Mali. Foram 200 dias de silêncio sobre o que lhe aconteceu, 200 dias de angústia, 200 dias também, Catarina, de esperança, com muitos cristãos em muitos lugares do mundo a lembrar este sacerdote nas suas orações. Sem dúvida, Paulo, e de facto têm sido dias de angústia, dias de desespero, mas também de esperança, porque, tal como o Paulo acabou de dizer, o silêncio permite alimentar também esta esperança. Portanto, não se sabe oficialmente absolutamente nada sobre o padre Hans Joachim, mas também não é anormal haver, de facto, um grande período de tempo sem notícias sobre as pessoas raptadas. Portanto, muitas vezes é assim que funciona. Portanto, começam depois a surgir pequenos sinais, pequenos indícios que abrem caminho para, por exemplo, haver uma tentativa de negociação para a libertação dos sequestrados. Mas cada caso é um caso diferente, Paulo. Sobre o padre Hans Joachim, o que se sabe é que ele desapareceu no dia 20 de novembro do ano passado, quando ia celebrar uma missa numa paróquia em Bamako. Exatamente, portanto, ele foi raptado a 20 de novembro de 2022, perto da escola onde trabalhava, em Bamako, na capital do Mali, e num momento em que se preparava para ir celebrar a missa numa das capelas da capital. O seu automóvel foi depois encontrado abandonado, assim como também uma cruz com que ele andava diariamente e nunca se separava, também foi encontrada junto do seu automóvel. Desde o seu sequestro, que a situação deste sacerdote tem vindo a ser acompanhada com preocupação pela Fundação AIS. Aliás, mal se soube da notícia, o então Presidente Executivo Internacional da Ajuda à Igreja que Sofre apelou logo às orações de todos pela libertação do padre Joachim, também conhecido como Ajo. Exatamente, Paulo. De facto, o nosso presidente, o Thomas Eingelder, pediu as orações de todos, quer amigos, quer benfeitores da Fundação AIS, pediu que nós rezássemos pela libertação do padre Hans Joachim e lembrou também na altura que a nossa instituição, a Fundação AIS, tem apoiado a sua missão ao longo dos últimos anos. Qual é que era a missão principal deste sacerdote no Mali? Bom, ele desenvolve há cerca de 3 décadas, Paulo, um trabalho muito importante ao nível do diálogo interreligioso.
e dava aulas, por exemplo, no Instituto de Educação Cristã Islâmica. Portanto, o sequestro deste missionário foi, de facto, visto como mais um sinal da deterioração das condições de vida da comunidade cristã neste país africano, que é fruto da atuação violenta de diversos grupos jihadistas que atuam com uma relativa impunidade nesta região do Sahel, que incluem países como Mali, mas também como o Níger ou o Burkina Faso, por exemplo. O padre alemão estava bem ciente, no entanto, dos riscos que corria. Numa mensagem gravada durante uma visita à sede internacional da Fundação AIS na Alemanha, pouco antes de ter sido raptado, o padre Hans Joachim Lohr, falava do seu trabalho e também da importância de se cultivar o diálogo entre religiões, mesmo num ambiente hostil. Vamos agora recuperar um excerto dessa mensagem. I am Father Hayo Lohr. I belong to the Society of the Missionaries of Africa, formerly called White Fathers. I come from Germany, near Paderborn, but since nearly 30 years I'm living in Mali, in West Africa, now precisely in Bamako, where we have a big center for the Christian-Muslim dialogue, which trains lay people, priests, sisters in Islamic studies. We give them a profound knowledge of Islam, so once they go back to their community, they may be able to build bridges, to have contacts with the surrounding mosques. And there are strong fundamentalist currents in Mali right now, but the large majority just wants to live in peace. So it is essential for us to foster the good relationship with the Muslims around us. We thank you for your help. We thank Aid to the Church in Need for all the support. They promised to help us with a big amount of money, because we have to build this center anew because of the growing demand for formation. Thank you very much. Foi o padre Hans Joachim, raptado em novembro do ano passado, em Bamako, no Mali. No dia 8 de junho passaram 200 dias desde que isto ocorreu. O padre Joaquim é o primeiro nome, a primeira referência, o primeiro alerta aqui no programa de hoje para as palavras do Papa Francisco que escutámos logo no arranque desta emissão. O rapto de pessoas é uma violência, uma forma de tortura, infelizmente cada vez mais comum em algumas regiões do globo, em alguns países. Moçambique, por causa do terrorismo no norte, na região de Cabo Delgado, é outro desses países. E falamos agora de Moçambique porque a Igreja Católica veio assumir que está empenhada, que está comprometida mesmo com o processo de paz, com vista ao fim da violência. Nós temos declarações em exclusivo ao nosso programa do padre Eduardo Roca, que lidera, Catarina, na Diocese de Pemba, o Centro Interreligioso para a Paz. Sim, Paulo. De facto, o padre Eduardo, podemos dizer que é uma figura-chave neste trabalho da Igreja relativamente à questão do diálogo interreligioso em Pemba, que é a diocese que corresponde à região de Cabo Delgado, que é, como os nossos telespectadores também estarão recordados, onde começaram também os ataques terroristas já em outubro de 2017. E nas declarações à Fundação AIS, o padre Eduardo Roca afirma o compromisso pleno da Igreja Católica num processo de negociações que possa efetivamente conduzir ao fim da violência terrorista em Moçambique. Sim, portanto, são declarações muito importantes e que mostram que a Igreja tem assumido, nos últimos tempos, um papel discreto, mas convicto nesta questão. Ele diz mesmo que a Igreja está não só comprometida, como também está muito preocupada com a necessidade de haver uma solução para este problema do terrorismo em Moçambique. Já vamos escutar as palavras do padre Eduardo, mas importa lembrar que a Igreja tem defendido a importância do diálogo como o caminho para a paz em Moçambique. Na nota pastoral dos bispos, publicada em novembro do ano passado, já havia, Catarina, uma referência explícita a isso.
Exato, e neste documento referia-se precisamente à importância do diálogo para o fim da violência terrorista em vez do uso exclusivo das forças militares. E agora, com as declarações do padre Eduardo Roca, há de facto um reafirmar deste compromisso que o diálogo deve prevalecer sobre o uso da força. Vamos então já escutar as palavras do padre Eduardo Roca, exclusivo ao nosso programa. Antes, apenas uma nota de apresentação. Quem é Catarina, este sacerdote? Muito sucintamente, que retrato nos pode fazer do padre Eduardo Roca? Bom, Paulo, muito sucintamente, o padre Eduardo Roca nasceu em 1968, na província de Saragossa, em Espanha, e está na paróquia de Maete, na diocese de Pemba, em Moçambique, desde 2012, onde criou depois, em 2017, então, o Centro Interreligioso para a Paz. Para quem nos está a ver lá em casa, para os nossos telespectadores terem uma noção mais aproximada da importância do trabalho deste padre, é necessário dizer que Maete é o bairro, portanto é uma verdadeira favela, onde nasceu precisamente esta insurgência terrorista que transformou Cabo Delgado numa zona de guerra. Portanto, o bairro é o retrato da pobreza da região e é também o coração do Islão na cidade de Pemba. Obrigado, Catarina. Conhecedor profundo desta realidade, o padre Eduardo Roca, diz, como vamos escutar já de seguida, que é preciso trabalhar com as comunidades locais, sobretudo com o objetivo de ajudar a desradicalizar um pouco a mentalidade. Que a Igreja Católica está não só preocupada, está engajada, está comprometida, né? Comprometida intensamente e a todos os custos, a qualquer preço, né? Pelas negociações da paz, porque se trabalha na comunidade pela paz, né? E estamos comprometidos a vários níveis. Estamos também provocando que os grupos de cada distrito se consolidem, né? Que para trabalhar com as comunidades locais, sobretudo com o objetivo de ajudar a desradicalizar um pouco a mentalidade, né? Que há uma mentalidade espalhada por estas lideranças que, afinal de contas, são as que trouxeram ideias violentas, né? Em ligação com a fé muçulmana. Então estamos trabalhando nesse sentido e com certeza que estamos dentro, e se calhar os mais dentro, né, de todas as instituições, as presenças religiosas aqui na província. Foi o padre Eduardo Roca a explicar o compromisso absoluto, militante mesmo, da Igreja Católica para a paz em Moçambique, para o fim da violência terrorista. Importa lembrar que os ataques dos grupos terroristas que reivindicam pertencer aos jihadistas do Estado Islâmico já provocaram cerca de 4.000 mortos e mais de 1 milhão de deslocados. Os ataques começaram há 5 anos e 8 meses, em outubro de 2017. E voltamos a falar em violência, em tortura. E voltamos então ao alerta do Papa Francisco. Nestes 5 anos e 8 meses de ataques em Moçambique aconteceram histórias terríveis, brutais, histórias de uma violência por vezes até difícil de entender. Francisco Faustino viu o seu próprio filho ser decapitado pelos terroristas. Nós já vimos esta história aqui no nosso programa. Fez parte de uma campanha da Fundação AIS, mas hoje temos mesmo de voltar a ouvir os lamentos deste pai, deste homem, deste cristão que vive no norte de Moçambique. Sim, chamo-me Francisco Faustino Francisco. Tenho 52 anos de idade. Estou na cidade de Pemba como deslocado do terrorismo. Desde há 8 meses desde que cheguei, já estou dormindo no quintal, ao ar livre, protegendo-se daqueles plásticos da chuva. Só aquelas traumas.
e tivemos o primeiro ataque. Foi no dia 7 de abril de 2020. 31 de outubro, então fomos atacados de novo, segundo ataque. Já o meu filho, primeiro acautelei o filho para que não andasse para lá. Mas um grupo de jovens que andavam por ali também a pular nessa procura de que e conseguiram encontrar-se com terroristas e degolaram. A minha fé ajuda a superar a ter esperança. Padre, conhecendo-me desde casa, então procurou. E eu, depois das minhas dificuldades, ele começou a preocupar-me, a atender. O primeiro grupo procurou, me chamou e que tinha um projeto para o microcrédito. Se aceita ou não, eu disse que aceito. A partir de manhã até o pôr do sol, está a sair. 2, 3, 4 minutos, vem aparecer alguém, quero sabão, quero isso. O Natal significa nascer de novo, ter nova força. Foi Francisco Faustino, um cristão de Moçambique, que um dia viu o seu próprio filho ser degolado pelos terroristas que atacavam a sua aldeia no norte do país. Neste programa, inspirados pelo alerta do Papa Francisco para a realidade da tortura nos dias de hoje, vamos agora falar do Sudão, país em guerra também desde 15 de abril, quando começaram combates entre o exército e uma milícia. Este conflito continua aceso, apesar de ter desaparecido um pouco da atualidade noticiosa. Mas importa lembrar, Catarina, que a situação é crítica no terreno, no plano humanitário. É verdade, Paulo. De facto, em termos do plano humanitário, de facto, a situação é crítica, com milhares de pessoas em fuga, num clima de total insegurança e agravada ainda pela falta de bens essenciais, nomeadamente de comida e de água potável. Até ao momento, a esmagadora maioria dos refugiados e dos deslocados, e estamos já a falar em cerca de 1 milhão de pessoas, Paulo, têm procurado abrigo dentro do país, portanto, fora das zonas onde está a acontecer o conflito, ou então em países próximos que fazem fronteira com o Sudão, como por exemplo a Etiópia, o Chad, o Egito e até o Sudão do Sul. Exatamente, e nós vamos centrar agora a nossa atenção num desses países, o Sudão do Sul. Na diocese de Uau está uma religiosa portuguesa, a irmã Beta Almendra, que nos vai falar precisamente desta operação que está em marcha para o acolhimento dos que fogem da guerra. Mas antes, vamos ainda falar um pouco do conflito que começou, Catarina, entre as forças de 2 generais, de 2 dos homens mais poderosos do Sudão. Sim, portanto, desde o dia 15 de abril, que o Sudão está tomado então por este conflito armado, extremamente violento, entre as forças de 2 militares rivais. Por um lado temos o general Abdel Fattah al-Burhan, que é o líder das Forças Armadas, e o general Mohamed Adam Dagalo, mais conhecido por Hameti, e que comanda as forças de apoio rápido. Portanto, desde que os primeiros combates começaram na capital, em Khartoum, já morreram mais de 800 pessoas e mais de 5 mil ficaram feridas. E é neste contexto que a Igreja do Sudão do Sul, importa dizer que o Sudão do Sul ganhou a sua independência precisamente do Sudão em 2011 e, portanto, dizia eu que é neste contexto que a Igreja do Sudão do Sul está a preparar o acolhimento de todos os que fogem da guerra e atravessam a fronteira pedindo socorro. Calcula-se que só na diocese de Uau serão já cerca de 50 mil pessoas. A diocese de Uau, onde está a irmã Beta Almendra, esta diocese está a mobilizar-se para a ajuda a todas estas
pessoas, todos estes refugiados que fogem da guerra. Sim, está a mobilizar-se no sentido ou na expectativa do acolhimento destas milhares de pessoas traumatizadas, quer pela violência, quer também por esta fuga, por esta caminhada longa e também perigosa. Portanto, neste momento ainda não há campos de refugiados a funcionar na Diocese de Val, mas está tudo preparado para isso, Paulo. Sim, está tudo a ser preparado para isso e vamos também ajudar, e também para ajudar, aliás, os que ficaram ainda no Sudão, as pessoas, as famílias que por alguma razão não puderam fugir. Na Diocese de Uau, como nos vai dizer já de seguida a irmã Beta Almendra, até já houve peditórios para se juntar algum dinheiro para ser enviado para Khartoum, para a igreja na capital do Sudão. Olá, todos temos ouvido nestes dias, neste mês, uma nova guerra, a guerra no Sudão, em Khartoum. Não é no Sudão do Sul, mas Sudão do Sul e Sudão foram um país. Agora estão separados desde 2011 e realmente quando dizemos que o Sudão do Sul é o país mais novo do mundo, foi devido a esta separação entre o Sudão do Norte e o Sudão do Sul. Mas as pessoas são as mesmas, todos têm família no Sudão, em Khartoum. Aqui, quando perguntamos como é que está a tua família, como é que eles estão, como conseguem vir, estão a sair do país, foram para as zonas mais distantes de Khartoum. Quem tinha algum dinheiro, alguma economia, conseguiu sair de carro e de avião. Todos os outros saem a pé, né? E demora meses e meses até chegarem, por exemplo, a Uau. Nós esperamos por eles e queremos acolhê-los. E a nossa igreja, a Igreja Católica, já se está a mexer, a movimentar para poder ajudar os nossos irmãos de Khartoum, do Sudão do Norte. E assim, o bispo, tenho aqui na minha mão a carta que ele escreveu, a pedir que nós, na Diocese de Uau, possamos ajudar os nossos irmãos de Khartoum, a todos, não? Aos nossos padres, aos religiosos e aos leigos, não? E realmente a mensagem é solidariedade com Khartoum, com as pessoas de Khartoum. E vamos fazer no aspecto de vão ser três consecutivos ofertórios nas missas, em que vamos contribuir. Todos os leigos, todos os fiéis leigos são convidados a contribuir para que depois possamos mandar este dinheiro até na primeira semana de junho para Khartoum, para ajudar realmente as pessoas de Khartoum, os que ficam, os que estão e os que têm que vir embora. Foi a irmã Beta Almendra a explicar como a Diocese de Uau, no Sudão do Sul, se está a preparar para acolher os que fogem da guerra no Sudão. Guerra, violência, tortura. Estas palavras ensombram o programa de hoje. Ensombram ou iluminam. Depende muito da forma como olhamos para o repto que o Santo Padre lançou neste mês no já famoso vídeo do Papa. Nas últimas 2 semanas nós temos falado aqui no nosso programa da Serra Leoa. É um país pobre, muito pobre, e que passou também pela violência extrema da guerra. Uma guerra que teve contornos brutais, com a utilização muito generalizada, por exemplo, de crianças soldado. E falámos disso nos últimos 2 programas, e falámos também da irmã Diana, uma religiosa polaca que está presente neste país africano e cuja missão é apoiada diretamente pela Fundação AIS. Aliás, por estes dias, os benfeitores da Fundação AIS em Portugal estão a receber uma carta enviada pela Catarina com a história desta religiosa e com uma proposta, com um desafio. É verdade, Paulo. É uma carta em que desafiamos então os nossos queridos amigos e benfeitores da Fundação AIS a ajudar também estas irmãs que são tão simpáticas, como temos visto aqui nos últimos programas, e de facto estão a fazer um trabalho notável na Serra Leoa.
E qual é concretamente esse desafio? Bem, o de ajudar na educação das crianças. Portanto, como nós dissemos aqui nas últimas semanas, Paulo, estas irmãs de facto desempenham um papel extraordinário e notável nesta área. Portanto, retirando neste momento, têm cerca de 100 de crianças a seu cargo, portanto, e estão a tentá-las retirar deste futuro de miséria, ajudando-as, educando-as e dando-lhes também carinho e atenção que é tão necessário. Só que elas precisam de facto de ajuda para fazerem isso, Paulo, nomeadamente para assegurarem que, por exemplo, estas crianças tenham pelo menos uma vez por dia uma refeição quente. E é aí, Paulo, que nós entramos e que entram os nossos amigos e benfeitores. Excelente desafio, de facto. Tenho a certeza de que as irmãs vão ficar muito felizes quando souberem desta campanha que está a decorrer aqui em Portugal. Claro, mas a ajuda da Fundação AIS é mais vasta e não se esgota apenas nesta campanha das crianças na Serra Leoa. Nós estivemos também empenhados, por exemplo, no apoio à construção da casa, do convento para estas religiosas e podemos dizer que ficou um trabalho extraordinário. Sim, isso posso garantir, pois temos uma pequena mensagem de agradecimento por essa ajuda em concreto. Juntamente com a irmã Laura, outra das religiosas da congregação das Irmãs de Jesus Misericordioso presentes em Câmbia, na Serra Leoa, e a nossa bem conhecida irmã Giana gravou então um muito obrigado pelo apoio da Fundação AIS. E como vamos perceber já de seguida, o inglês desta irmã ainda não está às mil maravilhas, mas é o suficiente para ela dizer o essencial. E o essencial aqui é mesmo muito obrigado. Okay, 1, 2, 3. Okay, we want to say also that we want to thank you to the donors of the aid to the church in need, because if it's not you, our house and this place will not exist. But now we are here, we have very beautiful house because you support us, and I think I can tell in this moment this house is the most beautiful house in our congregation of all the world. So thank you very much. Thank you. Da Serra Leoa, onde um punhado de irmãs estão a desenvolver com o apoio da Fundação AIS um trabalho notável, nomeadamente junto das crianças, vamos agora até à Libéria, outro país marcado também por uma guerra civil brutal e mais recentemente por uma epidemia de ébola. Na Libéria vamos encontrar um jovem, Thomas, que gosta de jogar futebol. Aliás, ele gosta mesmo muito de jogar futebol e fomos encontrá-lo, claro, a chutar uma bola, a tentar marcar golos. Fomos encontrá-lo num campo, um campo pelado, que fica junto ao seminário em Garba. Thomas é um dos rostos da Igreja na Libéria, é um dos rostos do futuro da Igreja na Libéria. Infelizmente, não o iremos encontrar daqui a umas semanas por Lisboa, na Jornada Mundial da Juventude. Ele não virá a Lisboa, mas está no centro do nosso coração. I prefer scoring the goal, but I play the midfield actually. Our football gives me energy and it helps me release stress. In my seminary life, we have a lot of studies, a lot of readings, and a lot of work to do. So when we come on the sport pitch, the football field, I play it and then my stress goes away. It takes 9 years to become a priest. It helps me morally and it helps me psychologically. Part of what I do is, as I go around, is to encourage young people who go to the seminary. It's difficult because our culture depicts for a young man growing up
First of all, you should have a girlfriend to show that he's a normal man, and then eventually he should get married, get children, have a family, and so on. That's in the culture, rooted, especially in this area where the Catholic Church is not very strong. So it's a challenge. Life is a vocation. Life is a vocation. When I was home, I used to be a fisherman. But when I came in the seminary, though my first year in the seminary was a bit burden for me because I'm not used to this kind of life, I noticed that the life in the seminary is a great help for me. It has transformed me from that person I used to be to a better person now. When you get these young people from their families, from their cultures, from where they are not sophisticated, I think you need time. Which knows how to respond to the expectation of young people. The Christian priesthood is therefore of a sacramental nature. I chose this way of life, that is to become a priest, because I see the need of the priesthood in Liberia to help our society and help our community become a better one. That's why I decided to enter the seminary. So I don't see the 9 years to be too long or to be a long years for me. The seminary is actually my home. E da Libéria, onde conhecemos o simpático Thomas Stowe, que não virá a Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude, mas que está no centro do nosso coração. Vamos agora até à China, ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação. A solenidade do Corpo e Sangue de Cristo voltou a ser celebrada em Macau no passado domingo com procissão. Nos últimos 3 anos, devido à pandemia, esta solenidade apenas foi celebrada nas missas habituais, não tendo a procissão sido realizada por questões de saúde pública. Agora, uma vez que Macau voltou à normalidade, a Diocese tem realizado as procissões habituais e a solenidade do Corpo e Sangue de Cristo, que foi retomada há uns anos com o atual Bispo Dom Stephen Lee, depois de ter estado parada, como dissemos, 3 anos, voltou a sair às ruas de Macau no passado domingo. No sábado, no dia anterior, deu-se início a uma oração que durou 24 horas, que foi de sábado até domingo. No domingo celebraram-se então as missas habituais em português e chinês nas várias paróquias da Diocese de Macau. Foram administrados alguns sacramentos, nomeadamente da Eucaristia e da Confirmação. E ao final do dia a população de Macau então saiu às ruas para acompanhar a Sagrada Hóstia e o ostensório que foi sempre levado pelo Bispo Dom Stephen Lee. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, e assim chegamos ao fim da primeira parte do programa de hoje. Na segunda parte vamos então focar a nossa atenção ainda nas mudanças que ocorreram na direção da Fundação AIS a nível internacional, com Regina Lynch a assumir agora o cargo de Presidente Executiva Internacional da AIS. E vamos, claro, ficar a conhecer na íntegra a mensagem do Papa Francisco sobre a tortura, mensagem que nos tem vindo a inspirar de alguma forma no programa de hoje. Mas agora vamos para um breve intervalo. Até já!
spokój tutaj mam. Czuję w Tobie cały świat. Twego serca ruch, jak muzyki rytm. Bezpieczeństwo dajesz mi. Chcę móc poczuć świata smak. Chcę zobaczyć wiele barw i powietrza łyk. Aikona Ulemi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Aikona Ulemi, Aikona Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. I can say or not, with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. My ultimate end will depend on our decision. My ultimate end or not, with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Oh, Kyrie. Перше, що були чути вибухи, почали до нас їхати перші біженці. Більшість матері з дітьми. Після початку війни сиділи вдома, спали в ванні. Коли стало небезпечно, ми виїхали з дітками сюди. Перших днів війни якось світ змінився в Україні, і ми всі змінилися. В житті, яке змінилося, мусила працювати також і церква. Ми мусили закликати також і нашу католицьку школу, і семінарії. Ці місця ми постаралися також прийняти біженців. Хтось загубив своїх рідних, хтось був зґвалтований. Ми мали йому їх якось підтримати, зрозуміти і дати то відчуття, що ми разом.
дуже вдячна, що ми Богу, що ми попали сюди, і що зараз ми в безпеці, і о нас заботяться. Дуже вдячна. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aido, jornalista, e comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Como anunciámos aqui na semana passada, a Fundação AIS mudou de responsável a nível internacional. Depois de vários anos à frente da instituição, Thomas Hein Geldan teve de passar o testemunho por limite de idade para Regina Lins. Quem é, Catarina, o novo rosto internacional da Fundação AIS, da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre? Bom, Paulo, antes de mais é uma amiga, uma boa amiga, conheço desde sempre, porque quando eu própria cheguei à Fundação AIS, a Regina já estava na Fundação, portanto, como para relembrar aqui aos nossos telespectadores, a Fundação AIS abriu as portas em Portugal em 1995, com o secretariado em Lisboa, e nessa altura a Regina já colaborava com a Fundação AIS há cerca de 15 anos. Portanto, podemos dizer que ela representa, de facto, o melhor de nós, desta instituição tão grande e tão importante. E podemos dizer que poucas pessoas, de alguma forma, conhecerão tão bem a instituição como ela. Bom, claro, portanto, a Regina começou a trabalhar com a AIS em 1980. Depois, em 2008, era a responsável máxima pelos projetos a nível internacional. Portanto, isto deu-lhe, de facto, um conhecimento enorme, não só ao nível da instituição, mas muito particularmente ao nível de cada um dos países que a Fundação AIS, onde a Fundação AIS está presente, nestes países onde as comunidades cristãs são mais perseguidas, são mais necessitadas. Ao longo destes anos, a nova Presidente Executiva Internacional da Fundação AIS fez, como é óbvio, inúmeras viagens, contactou, como disse, com inúmeras comunidades cristãs e ficou a conhecer também, como poucos, a realidade e as dificuldades dos países onde a Igreja é mais perseguida, onde a Igreja mais sofre. De todas estas viagens, há alguma que a Regina tenha feito que a Catarina agora queira destacar para os nossos telespectadores? Bom, talvez a viagem ao Iraque, Paulo, em 2021, em que acompanhou o Santo Padre. Portanto, foi uma viagem histórica a todos os níveis e para a Regina foi também o reconhecimento do seu trabalho, do seu papel, não só no que diz respeito a estas as instituições que se reúnem ao serviço das igrejas do Oriente. Portanto, ter viajado nestas condições ao lado do Papa, numa visita tão cheia de significado como foi a que aconteceu ao Iraque há 2 anos, penso que de facto terá mostrado bem esta importância e também o reconhecimento da Igreja pela dedicação aos cristãos que sofrem em todo o mundo. Foi no dia 5 de março de 2021, entre os escolhidos para acompanhar o Papa na viagem ao Iraque, estava Regina Lins, já a bordo do avião, aguardando, aliás, a chegada do Santo Padre a todo momento. Regina decidiu pegar no seu telemóvel e gravar uma pequena mensagem. Como ela própria já antevia, estava prestes a começar uma viagem maravilhosa. Good morning to all our friends in Agents Church in Need. I'm on board now on the plane. We're waiting for the Holy Father to come, and there's great excitement. And you know, it's just a wonderful thing for the Christians in Iraq. I'm so happy that this is happening for them, and I think it will be a wonderful, wonderful trip. Please keep everybody in your prayers and pray that it will bring the right message to all the people of Iraq. Thank you, and God bless. O Iraque, onde Regina estava
prestes, para onde, aliás, Regina estava prestes a viajar juntamente com o Papa Francisco, é de facto um dos países mais importantes para o trabalho, para a missão da Fundação AIS. Em causa está a permanência e a sobrevivência da comunidade cristã neste país do Médio Oriente, tal como a Síria. E em março do ano passado houve em Damasco, a capital da Síria, uma reunião com todos os bispos, mas também com alguns sacerdotes, religiosas e leigos mais comprometidos com a vida da Igreja neste país. Foi uma reunião para se discutir os caminhos de futuro para a Síria. E a Regina Lynch, claro, esteve também presente. Good morning from Damascus. My name is Regina Lynch. I'm the Director of Projects of Aid to the Church in Need. And we are here, a number of us from ACN, to attend a meeting of the Church of Syria. All the bishops have come together with priests and sisters and laity, to talk about the situation, the humanitarian crisis in Syria, but also to look for a way forward and how we can work better together to cooperate. All I can say is what we have heard these last few days is that really the crisis has worsened. It hasn't improved. So really this is an appeal to the benefactors of ACN. Please do not forget Syria. They need your help, their financial help, but your prayers more than ever. So please, let us remain in solidarity with the Christians in Syria. Thank you. Foi Regina Lynch, a nova Presidente Executiva Internacional da Fundação AIS. Nós temos uma entrevista com ela após a viagem ao Iraque, de que já aqui falámos, que vamos ver uma parte dessa entrevista no próximo programa, na próxima semana, porque ajuda a conhecer um pouco melhor esta nova responsável pela instituição e ajuda também a conhecer melhor alguns dos desafios que se colocam à Igreja neste país tão significativo para o futuro da comunidade cristã. E estamos quase no fim do nosso tempo. E vamos terminar como começámos, com o Santo Padre, claro, e a sua mensagem a propósito da urgência da abolição da tortura. Nós falámos aqui de muitos países ensombrados pela violência e isso ajuda a compreender melhor, Catarina, estas palavras do Papa Francisco. Sim, sem dúvida, Paulo. Portanto, neste vídeo do mês, o Papa fez de facto um forte apelo à abolição da tortura, explicando que é essencial colocar a dignidade da pessoa acima de tudo. Isso é o fundamental. E o Papa não denuncia nesta mensagem apenas as formas mais básicas, digamos desta forma, da tortura, mas também lembra que há outras formas mais sofisticadas de tortura, como, por exemplo, os tratamentos degradantes, a prisão de pessoas em condições completamente desumanas. Portanto, tudo isto deveria ser uma coisa do passado, mas, infelizmente, Paulo, ainda está bem presente no dia-a-dia de tantas pessoas em tantos países do mundo. Este vídeo do Papa acontece agora também por uma razão muito especial, pois assinala-se, ou vai-se assinalar no dia 26, o Dia Internacional das Nações Unidas de apoio às vítimas da tortura. La tortura. Dios mío, la tortura. La tortura no es una historia de ayer. Desgraciadamente es parte de nuestra historia de hoy. ¿Cómo es posible que la capacidad humana para la crueldad sea tan grande? Existen formas de tortura muy violentas, otras más sofisticadas, como el trato degradante, la anulación de los sentidos o detenciones masivas, en condiciones que no son humanas, que quitan la dignidad de las personas. Pero esto no es una novedad. Pensemos en el propio Jesús, cómo fue torturado y crucificado. Paremos este horror de la tortura. Es imprescindible poner la dignidad de la persona por encima de todo. Si no, las víctimas no son personas, son cosas. Y se las puede maltratar sin medida, causándoles la muerte o daños psicológicos y físicos permanentes para toda la vida. Oremos para que la comunidad internacional se comprometa concretamente
en la abolición de la tortura, garantizando el apoyo a las víctimas y sus familias. Foi o Papa Francisco a alertar-nos para o horror da tortura, uma realidade ainda presente em muitos países do mundo. A Fundação AIS já esteve também envolvida na produção destes vídeos, famosos vídeos do Papa. Foi o que aconteceu, por exemplo, em março de 2017. Nessa altura, o Papa fez, com a ajuda à Igreja que sofre, um apelo à oração pelos cristãos perseguidos. Vale a pena recuperar e recordar agora essas palavras do Santo Padre que continuam tão vivas e atuais. ¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos? Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos? Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades por medio de la oración y de la ayuda material. O Papa acabou de perguntar quantos de nós costumam rezar habitualmente pelos cristãos perseguidos. E com esta pergunta, que é também um desafio, chegamos praticamente ao fim do programa de hoje. Tempo apenas para uma importante nota de agenda. Atenção, quinta-feira, dia 22 de junho, pelas 19 horas, vamos ter na Assembleia da República, em Lisboa, o lançamento do relatório da Fundação AIS, o relatório de 2023, sobre a liberdade religiosa no mundo. Recordo, dia 22 de junho, quinta-feira, às 19 horas. Estão todos convidados, claro. Para mais informações sobre este evento, eu peço para irem à página da Fundação AIS na internet, em fundação-ais.pt. Fundação-ais.pt. Uma última nota ainda, para lembrar que, através da declaração de IRS, que estamos todos a entregar nesta altura do ano, é possível de forma fácil, gratuita e eficaz ajudar esta Igreja que sofre, ajudar, Catarina, estes cristãos perseguidos no mundo de que tanto falámos hoje por aqui. Sim, Paulo, é de facto muito importante relembrarmos uma vez mais aqui aos nossos telespectadores que esta é uma forma muito prática, muito simples e que não custa absolutamente nada de ajudar os cristãos perseguidos. Basta colocarmos uma cruz na nossa declaração de IRS e doarmos 0,5% do nosso imposto à Fundação AIS. Com esse valor que poderíamos receber, poderemos ajudar, por exemplo, todos estes países que falámos hoje aqui no nosso programa de televisão. Por isso, nós temos este compromisso, Paulo, de ajudar a comunidade cristã perseguida no mundo e não podemos falhar, e por isso deixo aqui este desafio aos nossos telespectadores nos ajudarem, doando 0,5% do seu imposto à Fundação AIS. É isso mesmo, fazendo uma cruz na sua declaração do IRS, está a ajudar a suportar a cruz do sofrimento dos cristãos no mundo. Para não ter dúvidas sobre como preencher a declaração de IRS, nós preparámos um pequeno explicador num vídeo que vamos ver já de seguida. A consignação de 0,5% do IRS não tem qualquer custo para si. É um gesto simples e rápido, através do qual pode ajudar sem ter que gastar.
o donativo é retirado do imposto total que o Estado liquida, não afetando o que tenha que receber das finanças. Assim, ao doar 0,5% do seu IRS, sem custos acrescidos para si, estará a ajudar a Fundação AIS no seu trabalho junto às comunidades cristãs mais necessitadas. Para isso, basta que no modelo 3, quadro 11, campo 1101, selecione a opção Instituições Religiosas e insira o NIF da Fundação AIS 505 152 304. Muito obrigado. E assim como a informação útil sobre a declaração do IRS e a ajuda que isso pode significar para os cristãos perseguidos no mundo, chegamos ao fim do programa desta semana. Resta-me, como sempre, agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este nosso programa. E já sabe, conto consigo, sempre aí desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.